Muitas pessoas têm me perguntado, muitas pessoas têm medo, estão com medo de fundos imobiliários de shopping. Muitas pessoas estão. Todo dia eu recebo várias e várias perguntas. E eu decidi então vir aqui tomar um café com vocês enquanto tá todo mundo aqui dormindo ainda. Eu resolvi vir aqui e falar um pouquinho sobre. Bom, eu já falei isso algumas vezes, tá? Mas tem muita gente que fica com medo dos fundos imobiliários de shopping, porque lá nos Estados Unidos, porque em outros países e na Europa também, esses fundos sofreram muito e esses fundos não, né? Os shoppings sofreram muito e as pessoas não usam mais shopping center. Então tem muito shopping center fechando nos Estados Unidos, na Europa, né? A gente tem muitas lojas lá que tem muita foto muito pesada, assim, né? Com mato entrando dentro do shopping e tudo mais. Então as pessoas começam a bater isso, tem muito esse medo. Então ligaram a pandemia, ligaram ao coronavírus, a toda essa situação, achando que no Brasil isso vai acontecer, né? Achando que no Brasil isso vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, primeira coisa que você precisa entender. Os Estados Unidos ele está à frente do Brasil em tecnologia uns 50 anos. Né? Mais até que isso. Os Estados Unidos ele tem muitos anos à nossa frente de tecnologia, de e-commerce. E outra coisa, questão cultural. O americano ele é diferente do brasileiro na cultura de compra pela internet, na cultura de sair de casa, por exemplo, né? O brasileiro ele é muito rolezeiro, o brasileiro ele gosta de sair. Ontem mesmo eu estava falando com a minha filha tem 4 anos, e ela estava dizendo, pai, eu tô louco que acabe o coronavírus pra gente ir no shopping. Olha só, é uma criança de 4 anos, né? Só que já é treinada aí no shopping, já é treinada, ela sabe que lá no shopping vai ter brinquedo para criança, ela sabe que no shopping vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção dela. Então, antes da gente entender, antes da gente ter medo se um fundo de shopping vai ser ou não, vai ter ou não problemas, né, para sair da crise, a gente tem que entender que o brasileiro gosta muito de ir em shopping. Né? Tem gente aí já dizendo, criando teorias de que depois do coronavírus as pessoas deixarão de ir no cinema, que depois do coronavírus as pessoas deixarão de se aglomerar. Eu não acho que o brasileiro vai deixar de ser o brasileiro pós-coronavírus, né? Eu até acho que a gente vai se acostumar mais a usar máscara, por exemplo. Isso eu acho que é uma coisa que vai perdurar, mas eu não acho que a gente vai deixar de ser quem a gente é, tá? Eu acho que se você tem shopping center, se você investe em shopping center, eu acho que você não tem o que se preocupar. Né? Eu tenho comprado shopping, tenho comprado. Agora, nesse momento, dei uma diminuída, mas quem assistiu até os vídeos que eu falei sobre as compras da crise, eu aproveitei muito para comprar shopping. Bom dia, Correia, tudo bom? Bom dia, galera, bom dia, pessoal. Eu aproveitei muito para comprar shopping, comprei bastante HSML, comprei bastante HGBS, tá? HGBS para mim tá num preço muito legal. Deixa eu até ver quanto que ele tá aqui certinho. Eu comprei ele acho que há uns 3 dias. HGBS está R$ 194. Para mim é um dos melhores fundos de shoppings que nós temos. É um fundo antigo, um fundo com uma boa administração, uma boa gestão. Eu acho que o preço teto dele, para mim, tá lá nos 220, 230 reais, então tem aí um upside de 20, 30 reais por cota. Eu acho sim que é um fundo que tem um know-how para sair dessa crise. Eu acho que o fundo de shopping menos emblemático que nós temos é o HSML, que é um fundo novo, né? Um fundo novo que talvez poderia ter problemas em questão de gestão, porque a gestão da HSI é muito nova, é muito nova em fundo imobiliário, né? Mas também não acho que poderia ter problema porque eles são muito experientes nos imóveis, então eles conhecem muito o mercado. E ele já chegou a custar 160 algumas semanas, o Rafael colocou. Sim, foi exatamente nesse momento que eu comprei muito, né?
E exatamente eu acho que ele é ele é um dos mais antigos que nós temos, principalmente multi, né? A gente tem outros como a BCP, SHPH, PQDP, né? FVPQ, fundos até mais antigos. Os próprios shoppings, por exemplo, o Grand Plaza Shopping, se eu não me engano, é um shopping lá de 1990 alguma coisa, e é um shopping bem antigo, mas, pô, os fundos de shoppings têm aí uma oportunidade bem grande, né? Na época do o XPML, por exemplo, o XPML, quando ele caiu, né, quando eu soube que ele tinha caído, no dia da queda, que ele chegou lá a 50, 72 reais, 68 reais, a galera da comunidade me mandava mensagem dizendo assim, pô, Rodrigo, tu viu o XPML? Tá 70 e poucos reais. Se vocês fizessem a conta do quanto o XPML pagava de rendimento versus o quanto caiu de preço, né? Óbvio que era outro Brasil, a taxa Selic era outra coisa, mas se você fizesse o cálculo do desconto versus o rendimento, aquela queda dava quase rendimento de 10 anos, cara. Então é muita coisa, né? Então você comprava o XPML a 68 reais, você tinha quase 10 anos de rendimento que você receberia só com aquele desconto, né? E aí as pessoas que entenderam isso saberiam que poderiam ficar 1 ano, 2 anos sem receber rendimento e mesmo assim seria lucrativo, né? A XP não acho que vai fazer uma cagada. A XP tem uma força muito grande, conhece muito o mercado, né? Também tem essa experiência. O João colocou: shopping é uma reunião de todo tipo de setor, vai de mercado a consultórios médicos. Os shoppings serão afetados, mas é bem provável que retornem ao normal com o aquecimento da economia. Uma coisa bem importante, tá? Uma coisa bem importante que eu acho dos shoppings, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, é a força que eles têm para sair de uma crise, né? Podem anotar o que eu estou escrevendo, pode perceber se não é isso que acontecer. Quando os shoppings reabrirem, o que a gente mais vai ter vai ser promoção do shopping todo, né? Aquelas promoções assim, na compra acima de 100 reais você ganha um cupom para concorrer a um carro, sabe? Esse é o maior ativo que um shopping tem, essa é a maior força que um shopping tem. Uma laje não pode fazer isso, né? Até pode, mas não vai ter a força que um shopping tem, né? A cada 100 reais em compra concorre uma viagem, a cada 100 reais em compra concorre isso. Cara, o shopping ele faz isso e ele faz isso muito bem. Agora, se você pega um shopping bom, movimentado, por exemplo, a BCP, o Grand Plaza Shopping, os caras conseguem dar um desconto absurdo pro lojista ficar, porque os caras são muito fortes, né? E além disso, fazer isso, chamar uma promoção como essa, né? O shopping, ele para mim, né, na escala dos fundos que mais sofrem, ele sempre foi um fundo que sofria de cara, ele sofre primeiro, assim. Por quê? Porque as pessoas deixavam de comprar, então isso já era natural. Quando uma crise acontecia, as pessoas não iam mais, elas iam no shopping, elas até iam no shopping, mas deixavam de comprar, né? Só que ele sempre foi o primeiro a sair de uma crise. Diferente, por exemplo, de laje. Por que eu nunca gostei de laje? Porque a laje ela é a primeira a tomar pau. Por quê? Uma crise vem, as empresinhas começam a fechar. Ou começam a sair do lugar. Por exemplo, um cara que tem uma sala lá na Faria Lima, né? O cara tem uma sala na Faria Lima, uma crise aconteceu, a primeira coisa que ele vai falar a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Cara, eu vou sair da Faria Lima e vou pra Avenida Paulista. Mais barato, vou para outro lugar, vou para Santos, vou para outro canto. Ele vai pagar 1/3 do aluguel, tendo um lugar maior, só vai ter que sair daquele lugar por um período. E isso acontece nas lajes e acontece muito. E o problema da laje é que depois que a crise passa, ela é a última a sair da crise, né? Porque os logísticos dificilmente entram na crise, porque os aluguéis são maiores, as empresas que locam são maiores, então elas têm um pouco mais de caixa, o shopping tem essa força que eu falei, e as lajes não tem tanto isso, porque as lajes elas começam a fazer o quê? Baixar aluguel para alugar, porque elas concorrem com elas mesmas, né? Então o andar 5 concorre com o andar 6, que concorre com o andar 8, que concorre com o andar 7. Além do mais, tem outra torre do lado que vai concorrer com a mesma coisa e assim vai, né? Por isso que eu sempre achei essa fraqueza de laje, por isso que eu tenho pouquíssimo na carteira, só basicamente dentro dos híbridos.
Rodrigo, qual a sua opinião nessa crise política que se transformou nessa pandemia e que vem afetar a Bolsa diretamente? Então, a pandemia e a política veio pós-pandemia, né? O que eu acho, cara, é que o Brasil ele é um país oportunista. As pessoas são muito oportunistas, né? Elas querem subir em cima umas das outras. Então ela quer crescer uma em cima das outras. Eu acho que o Bolsonaro tem feito um bom trabalho. O Bolsonaro não é certinho, o Bolsonaro ele tem problemas. Porém, a gente precisava de um problemático para bater de frente, né? E eu acho que, pô, tinha pessoas na política que eu achei que seriam muito boas. O Dória, por exemplo, é um cara que, pô, eu tô puto já com ele, vendo o que ele tá fazendo, vendo as pessoas que ele tá colocando para trabalhar com ele realmente tá tentando trabalhar contra o governo, enquanto o governo tá, mesmo com todos os seus problemas, tentando trabalhar a favor do Brasil. Cara, eu não gosto de falar sobre política, mas eu realmente acho que hoje o nosso problema maior é político do que pandêmico. Nosso problema hoje é muito maior. As pessoas é muito mais as pessoas que os governantes quererem que o Brasil fique parado para eles ganharem mais, porque eles estão ganhando com isso, né? Eles estão conseguindo fazer uma coisa que eles não faziam há um tempo no Brasil, que é lavar dinheiro. Enquanto o Brasil está parado e eles querem que isso aconteça. Eles querem que o Brasil continue parado, né? Então, essa é a minha visão, cara. Essa é a minha visão. Eu não me importo muito com a Bolsa, tá? Você perguntou sobre impacta a Bolsa diretamente. Impacta preço de Bolsa, não impacta valor. Eu aconselho você a não ligar a Bolsa com política. Eu acompanho pouquíssimo política, gosto de política. Se deixasse, eu seria político, porque eu gosto, tá? Só que depois que eu entendi que, cara, eu não dependo deles para fazer a minha grana, eu realmente não me preocupo, porque é uma coisa que não vai mudar, entendeu? Seja aqui, seja em Londres, seja em Nova York, cara, político tem problema em tudo quanto é canto, tá? Depois que eu morei fora eu entendi isso. Eu achei que era só no Brasil, eu achei que era produto brasileiro, mas, cara, tudo quanto é lugar, você dá muito poder e muito poder público para alguém, isso complica. Então, não dependa, não defenda político. Eu não sei até quando o Bolsonaro vai estar certo, eu não sei até quando o Dória vai estar certo, eu não sei até quando... Cara, eu não sei, entendeu? Eu não boto a mão no fogo por ninguém. Eu vejo hoje. Eu gosto do que está sendo feito hoje, eu sou economista, então para a economia, o Bolsonaro, o Guedes, cara, estavam sendo muito bons. Né? Concordo que o Brasil deva abrir, que o Brasil não tem poder suficiente para ficar fechado em quarentena por muito mais tempo. Cada dia mais que passa do Brasil fechado, a gente se ferra mais. Hoje a gente já está nesse nível, porque a gente não é a Suíça. Os Estados Unidos, que é muito mais forte que a gente, não está fechando 100%. E é isso, cara. É isso, eu não tenho mais muito o que falar. Deixa eu ver, tinha outra pergunta aqui. Como se expor a metais preciosos aqui no Brasil? Cara, eu acho que a forma mais inteligente de se expor a metal precioso, cara, eu penso dessa forma, tá? Eu não sou estudioso de metal precioso, não gosto, mas eu ainda hoje penso, e até já falei algumas vezes no Instagram, provavelmente eu vou gravar vídeo, eu penso em investir em ouro, mas ouro físico. Ouro físico, né? Tem alguns sites especialistas nisso, quer ver? Tem um site que é a Parmetal. É a Parmetal, eu acho. Eu sei que tem dois sites no Brasil que são registrados para vender ouro real, ouro físico mesmo, onde você compra a barrinha. E eu acho que é a forma mais legal de se investir nisso, entendeu? Você ter realmente o ouro. A situação que eu ainda não fiz isso é a questão da segurança. Porque você vai ter que deixar em casa, né? Ou você vai ter que ter um cofre, ou você vai ter que deixar num cofre de um banco. Quem já tem um banco e o banco disponibiliza um cofre, eu acho que a melhor forma é realmente comprando ouro. Porque você não vai pagar taxa, eu não acho que seja muito legal comprar ouro em fundo, porque você vai pagar 2% de taxa de um investimento, de uma garantia que não vai te render muita grana. Então o ouro por si só ele não é um investimento, ele é mais um hedge, né? Ele é mais uma segurança de carteira, como se fosse uma reserva de emergência. Então eu acho que seria mais legal se você ter um lugar para guardar, se você ter, por exemplo, eu tenho como guardar num cofre que não é meu, não é na minha casa,
mas num cofre em outro lugar onde eu consigo botar. Então talvez eu vou fazer desse jeito. Eu acho que é a forma mais legal, até por você ter ele na mão. Se qualquer dia a gente não sabe, vier acontecer algo muito sério com a economia, você tem o ouro, né? Eu acho que... Eu confesso que eu estou estudando sobre o assunto, estou estudando, lendo livros e buscando conversar com algumas pessoas que são mais entendidas que eu nesse assunto, mas eu prometo que a hora que eu estudar e realmente tiver know-how para falar, eu vou fazer uma série no canal só sobre isso, falando do começo ao fim. Questão de como fazer, ideias para guardar e tudo mais. Mas eu não gosto muito de fundo sobre isso, tá? Mas o Brasil tá parado. A questão eu acho que o Brasil fechou na hora errada, tá? Eu acho que o Brasil fechou na hora errada. Por exemplo, a minha cidade hoje, cara, você passa nas UPAs, nos 24 horas, nos hospitais, estão todos vazios, né? A Unimed, que é o nosso... A Unimed tem aqui na minha cidade, é uma cidade de 200 mil habitantes, é uma cidade pequena, e tem uma pessoa com coronavírus, entendeu? Então, e a gente fechou, o lado bom é que Santa Catarina fechou muito antes do que o resto do Brasil. Eu acho que o Brasil, foi fechado muito cedo, né? Pra gente deu muito certo, só que o povo catarinense é diferente. O povo catarinense ele já não é um povo que fica na rua, que sai pra... As cidades já não são tão populosas igual São Paulo. Então, pô, a minha cidade, o centro da cidade já não é tão populoso assim, né? Tem cidades do lado da minha cidade aqui que tem 4 mil habitantes, então a cidade por si só, se juntar na rua, não é aglomero, né? Então a situação é diferente, né? Então eu acho que o Brasil, se tivesse esperado mais e fechado um pouco depois, não teria dado tanto problema, cara. Então agora, infelizmente, a gente vai ter que reabrir, porque senão o país morre e a gente vai ter que arcar com as consequências, cara. Essa vai ser a realidade. Eu acho que aquela briga que teve entre governo e governadores, Bolsonaro e governadores, principalmente Dória, o Itzel ali, eu acho que foi muito... a população desses estados acho que vai pagar mais, entendeu? Porque esses caras, eles resolveram bater de frente e tornaram algo político que naquele momento não era para ser político, era para todo mundo se juntar e se abraçar e se ajudar. Naquele momento eles resolveram ir uns contra os outros e isso acho que vai dar problema. Acho que uma hora ou outra isso vai dar problema e aí depois eles vão ficar jogando a culpa pro outro, entendeu? Essa é uma situação. Querendo entrar em FIB 11, vi no seu podcast que a gestora não informa muito. Vale a pena entrar? Cara, o FIB para mim é um dos melhores fundos da bolsa, tá? É um dos melhores fundos da bolsa. Porém, ele tem uma gestora ruim. A gestora não é ruim, a gestora é fraca. Ela não tem um relatório bom, ela não informa muita coisa, né? Ela, por exemplo, ela não manda um fato relevante informando detalhes, né? Agora caiu R$ 1 de rendimento, por exemplo, no último mês, e a gente não sabe até agora por quê, né? Até vir o próximo relatório e a gente saber quem deixou de pagar, ela não informou. GGRC, XPML, HGBS, VISC, todos eles mandaram, né? Ó, galera, ó, o fundo, a empresa tal não pagou, então eles informam. A gestora do FIB não faz, né? Qual é a diferença do FIB? O FIB, ele está dentro de um condomínio logístico, e esse condomínio, o industrial do Brasil, o Perini lá, né? Ele é muito bem administrado, o condomínio, né? Porque eu já falei, tem gestão e administração de fundo e gestão e administração do condomínio. O condomínio é muito bom. Então esses caras que estão lá se preocupando com vacância e tudo mais, esses caras são muito bons. Por isso que o FIB é bom, porque os caras que estão lá trabalhando no dia a dia são muito bons e a gestão do fundo só distribui rendimento, entendeu? Então, eu acho que assim, eu tenho muito, é um dos fundos que é um dos meus top 5, top 3, tá? Eu gosto muito dele, é perto da minha cidade, conheço ele pessoalmente, vou lá sempre que eu posso, né? Não é tão perto, é umas 7 horas de viagem, mas tá em Santa Catarina, às vezes a gente vai em Florianópolis, em Bombinhas, passar um final de semana, o cara consegue esticar um pouco mais e ir lá ver. O lugar é animal, é excepcional, é realmente absurdo. Joinville é uma cidade riquíssima. Eu caberia mais fundos ali, caberia mais fundos imobiliários ali. Aí se você vale a pena entrar ou não, cara, eu acho que
A qualidade dele é muito boa, mas tem que saber desse detalhe, tá? Eu sei desse risco, mas ainda continuo comprando. Deixa eu ver qual é o preço que ele tá hoje. Hoje ele tá 455, ele chegou a custar quase R$ 600. Eu não lembro se no valor atual, no rendimento que ele pagou, eu sei que ele não tá no preço teto, mas se ele voltar a pagar o que ele pagava, ele tem aí uma boa oportunidade de crescimento, né? A nossa Selic baixou também, então os fundos imobiliários eles tornaram mais atrativos ainda. A oportunidade, probabilidade é que se melhorar, né, a visão de futuro aí os fundos passem a valorizar. Eu gosto muito do FIB, cara. Eu gosto muito e comprei aí alguns. Acho que no mês passado eu comprei, não foi esse mês. Mas acho que umas 2, 3 semanas atrás eu comprei um pouco de FIB. TD American Trade é zero manutenção e zero corretagem, mas cobra emolumentos? Ricardo, eu não sei, nunca usei, tá? Eu nunca usei a TD. Eu sei, o suporte dela é em inglês, o suporte dela é americano, né? Não tem suporte em português. Outra questão, ela não foi feita para o mercado brasileiro, tá? Então ela não tem, para fazer a abertura com CPF, você vai ter que fazer algumas transições que para mim não vale a pena. Eu acho muito mais benéfico você abrir conta na Avenue ou na Passfolio, que são empresas que são americanas para trabalhar com o mercado brasileiro. Então eu acho que elas são melhores para essa situação, tá? Eu não conheço sobre a TD, eu não acho que seja benéfico, cara. Acho que nós temos melhores aí. O que você acha do BTLG? Então, eu saí de todos os fundos da BTG exatamente pelo BTLG. Nós estudamos o BTLG na comunidade e tinha alguns relatórios, alguns informes mensais do BTLG que estavam com problema. A gente pegou relatórios e informes de um mês para o outro e tinha 500 mil de aluguel de diferença de um para o outro e bem bagunçados os informes, detalhes faltando, e a gente entrou em contato para tentar saber de onde que era esse dinheiro, quem que estava pagando, porque se a gente não sabe quem está pagando, se a gente não tem um controle, pô, esse dinheiro pode ir e vir e ninguém vai ver. E não foi passado informe, não foi passado nada, e a gente tentou entrar em contato com a BTG, não conseguimos, tentamos durante um mês entrar em contato com a BTG, eu tentava ligar todo dia, o pessoal da comunidade ligava todo dia, a gente não conseguiu que ninguém nos explicasse, eles nem atendiam o telefone, simplesmente não atendiam, simplesmente não falaram nada. Então assim, o BTLG como fundo, tá? Ele tem imóveis bons, ele tem alguns contratos. Ele tem um imóvel ruim, que se eu não me engano é o da Itambé. Eu não lembro, faz bastante tempo até que eu não olho ele, mas se eu não me engano é o da Itambé, para mim é o pior imóvel que tem. Os imóveis dele são muito bons, mas a gestão da BTG para mim é péssima. Os caras são muito ruins de atendimento, eles não resolvem problemas, eles não te dão respostas e por isso eu saí. Não tenho nenhum fundo da BTG mais, eu tinha um bom troco investido neles. Vendi todos, cara. Tô realmente de fora. Porque se a gente chega num momento desse de crise, você precisa de um pouco mais de informação, você não tem. Simplesmente você não tem com quem conversar. A gente ligava para lá, tocava e ninguém atendia. Pegava outro telefone, ligava, ou uma pessoa atendia e não era de lá. Cara, foi realmente uma bronca. E-mail, você manda e-mail, é 45 dias para responder uma resposta automática dizendo que vai averiguar, vai observar e nunca chega uma resposta, entendeu? Então isso é muito importante, cara. Gestão, eu acho que agora vocês têm visto, né, a importância disso nessa crise e realmente para mim não faz sentido. Os imóveis são muito bons, tá? Mas a gestora é bem ruinzinha. Bom dia pessoal que tá chegando. São dois porcos. Não sei de quem que você está falando, mas se você acha. Rodrigão, se a gestora do FIB não alegra, os cotistas não podem pedir para a administração levantar uma assembleia e ver se querem trocar, como funciona a voz dos cotistas nos fundos. Nessa questão,
do FIB, há alguma maneira dos cotistas acordar a gestora? Cara, existe essa possibilidade, mas eu sou o tipo de cara que eu faço o seguinte: se o fundo tá lá e ninguém tá reclamando, os caras estão gostando, então pode ser só eu. Né? É a mesma questão do VISC. Quando eu fiz um vídeo do VISC, eu não queria mudar o fundo. Eu só queria expor a minha opinião para quem me acompanhasse olhar a opinião junto comigo. Mas eu nunca tento mudar o fundo. Eu acho mais fácil eu sair do fundo. Por quê? Porque se todo mundo concordasse, já teria sido mudado, entendeu? Quando a TRX era do BTLG, eles mudaram, né? Tem gente muito maior que eu lá dentro. Mesmo eu tendo... eu não sei nem quantas cotas que eu tenho hoje, mas eu devo ter umas... eu não sei, talvez umas 500 cotas do FIB. E é pouquíssima perto do que outras pessoas têm. Eu conheço pessoas que têm 5, 6, 7 mil cotas lá dentro. E tem gente que tem mais ainda, tem gente que tem muita grana. Então, se esses caras estão felizes, eu procuro entender que eu sou só mais um, entendeu? É aquele negócio, né? Não sabe jogar, não desce pro play. Se algum dia houver boatos de querer mudar, eu entro com a força que eu tenho para mudar, porque eu apoio, né? Mas até isso já foi levantado em assembleia, murmurinhos assim, né? Mas nunca foi pra frente. Então o pessoal gosta, né, cara? É a mesma questão. Por exemplo, tem gente que não gosta do LZR. E eu gosto da LZR, porque eu tenho contato com os caras. Então esse contato faz a diferença. Às vezes, se eu conhecesse alguém dentro da gestora lá, eu falaria diferente. Então hoje, pra mim, eu não gosto, mas, cara, se o fundo tá indo bem, dificilmente eles mudam se o fundo tá indo bem. Isso pode começar a bater pressão se o fundo começar a ir mal, entendeu? Mas é muito difícil, né? É um fundo bem antigo. Vamos supor que o fundo começa a desandar. Aí isso pode acontecer. Aí a chance disso acontecer é bem maior. Achou bacana a possibilidade de nova emissão da LZR? Cara, eu achei, tá? Eu até fiz um vídeo sobre a importância da emissão. Isso vai sair talvez hoje ou amanhã. Não, hoje é o do ALZR para iniciante. Eu acho que amanhã sai a importância da emissão. O mercado precisa entender, os mais novos precisam entender que uma emissão é mais importante sair mais caro do que mais barato do que no mercado, né? O pessoal não para entender isso, o pessoal não entende esse raciocínio, né? Que esse momento é o momento de compra. Para pensar, gente, para pensar. No ano passado, o ano passado não era tempo de comprar, e eu falei isso várias vezes. Eu fazia vídeo ficando puto com subscrição e emissão, falando, porra, vocês estão ferrando com os fundos, porque as emissões estão sendo lançadas abaixo de valor patrimonial. Então, se eu tinha um fundo com valor patrimonial de R$ 100 e eles lançassem uma emissão a 90, a minha cota, que era 100 de valor patrimonial, ia cair para 95. Então eu estava perdendo dinheiro, né? E eu ficava puto com isso. Porque o ano passado os fundos estavam crescendo de qualquer jeito, e eu entendo que foi o momento, o mercado cresceu muito, isso foi muito importante, mas a hora de comprar é agora. Vocês vão ver como RBRP vai ganhar muito dinheiro, tá? Preste atenção no que eu tô falando. RBRP vai ganhar muito dinheiro, por quê? Porque está com 200 milhões em caixa, ele estava com dinheiro de emissão em caixa. VISC tem uma chance muito grande de ganhar dinheiro, tá? VISC também está com 300 e poucos milhões e tem 100 milhões a pagar, então também vai ter 200 milhões para realizar compra. BCFF tem muito dinheiro para comprar. Quem tem dinheiro para comprar agora, vai fazer grana. Por quê? O ano passado você chegava num imóvel, falava assim, cara, eu quero comprar esse seu imóvel. Aí o cara dizia, beleza, quanto que você me paga? 100 milhões. Aí você estava negociando com a NRI. Aí chegava o LZR, dizia, eu quero comprar o seu imóvel. Aí o LZR dizia, eu pago 110. Aí o KNR dizia, eu pago 120. Aí chegava o HGLG e dizia, eu pago 140, entendeu? O imóvel que era para ser 100 já está em 150, 140. E o aluguel é a mesma coisa. E você está pagando mais por algo mais que deveria ser mais barato e está recebendo a mesma coisa. Hoje é diferente. Hoje o que eles estão fazendo? Os donos dos imóveis estão vindo e falando, cara, pelo amor de Deus, compra o meu imóvel. Compra. Quanto é que tu quer pagar? Entendeu? É diferente. A visão é diferente. Tanto que o HGRU, num relatório do HGRU, no último, ele falou o seguinte, nós temos 70 imóveis sendo negociados. Olha só, 70. Tem 70 negociações em jogo. Por quê? Porque tem muita gente precisando de dinheiro.
entendeu? Esse é o momento. Agora, o pessoal precisa entender que esse é o momento e colocar dinheiro. Porque o que o pessoal está falando agora? Ah, Rodrigo, mas não vale a pena eu entrar no HGRU a R$ 100 se no mercado ele está custando... Está custando, ó, 116, tá? Vamos supor que o HGRU lance a 115. Eu não lembro nem o valor. Aí o pessoal fala, Rodrigo, mas é só 1,60 de diferença. Não vale a pena entrar numa emissão. Vale a pena eu entrar no fundo direto, pagar 116, porque matematicamente, ok, eu entendo. Só que aí você não está pensando no futuro do fundo, né? Você não está pensando no futuro do fundo. Então, nesse momento é que você deve colocar dinheiro por emissão se você quer ver o fundo crescer, né? Se você quer ver o fundo crescer. Pensa, hoje o HGRU ele tem um risco muito grande, que é o Sam's Club. Ele tem 10 imóveis locados para um locatário. Se esse locatário falir, ele perdeu 95% da renda. Agora pensa se ele compra mais 10 imóveis locados para empresas diferentes. Acabou o risco por aí, né? Acabou o risco por aí. Então, a emissão, a parte mais importante de uma emissão é você olhar principalmente preço de valor patrimonial, né? O valor patrimonial que existe. Porque o valor de cota não importa muito, o valor de mercado não importa muito. O que importa é o valor lá de dentro, é o valor dos imóveis, é o valor do que se tem. Porque aquilo ali é o que é o que vai garantir o seu crescimento no longo prazo, né? Então, o pessoal ele tem que entender que é mais benéfico pagar mais caro do que o mercado do que pagar mais barato. Teve gente que mandou assim, Rodrigo, mas o fundo nesse momento poderia lançar 10, 20 reais abaixo do valor de mercado. Então as pessoas não estão pensando no que estão falando. Porque se ele lançar 10, 20 reais no mercado, é você que está perdendo dinheiro. Se você é cotista e tem lá um imóvel lá com valor patrimonial, com PVP de 100 e os caras lançam a 90, a sua cota vai perder 5 reais, porque vai fazer a média. Era 1 milhão de cotas, vai ser 2 milhões, o preço vai cair para todo mundo. Entendeu? Então se eles lançam mais, quem entrou naquele momento vai perder um pouco, mas quem já estava lá e confiava no fundo quando ele era mais arriscado, vai estar ganhando. Então, se você tem a 100 e eles lançam a 105, as suas cotas, o valor patrimonial delas passam a 102. Né? Entendeu? A lógica, mais ou menos. A questão é essa. Possibilidade de nova emissão, cara, para todos os fundos. O ALSR lançou aquela pesquisa e eu conversei com eles, tenho um contato muito legal com eles. E eles falaram aí que tem muita negociação rolando e realmente esse momento é um momento de negociação. Tá? E eu acho muito legal. Você está falando bastante em preço teto, mas como você determina esse valor? Cara, eu não tenho como explicar isso aqui. Eu tenho um vídeo no canal que fala lá das antigas, preço importa, preço não importa, é o vídeo 2, dá uma procuradinha lá no canal, que eu falo sobre. Sua opinião do HGBS para quem está começando. Cara, falei no começo da live. HGLG tá caro? Cara, eu acho que sim, tá? Eu acho que ele já passou, ele cresceu demais. Mas uma coisa que vocês precisam entender, fundo bom nunca vai estar barato, nunca, tá? Nunca vai estar barato. Ele sempre vai ter um problema, ele sempre vai ter um detalhe, ele sempre vai estar caro. KNRI tá sempre caro, HGLG tá sempre caro. Por quê? Porque as pessoas não deixam ficar barato, né? Esse fundo, quando ele fica barato, você tem que aproveitar aquele momento e comprar muito. Você tem que aproveitar aquele momento, porque ele dificilmente vai chegar nisso. Eu comprei muito HGLG, KNRI em março. Por quê? Porque eu já sabia disso. São fundos muito sólidos, cara. 11 anos de mercado. Né? Eles têm... O mercado de fundo imobiliário tem 20 anos, esses caras têm 11, 12 anos. Então, é um fundo já muito sólido, sabe? Então, hoje ele tá caro. Se for olhar a técnica de preço, de valuation, ele vai estar caro. Só que se você olhar para o futuro, talvez ele esteja muito barato, entendeu? Se você está disposto a receber, por exemplo, deixa eu ver quanto que ele está pagando olha o que você deve fazer nesses fundos mais antigos, cara. Ó, hoje o HGLG está pagando 0,45%. 0,45% ao ano dá 0,45 vezes 12, dá 5,4%, né? A Selic está em 3%. Então, assim, já tem uma diferença grande da Selic. Se a Selic começar a subir, o preço vai cair, você compra mais. Então, essa é a lógica, né? Essa é a lógica. O risco deles é muito baixo, entendeu? Então, o risco implícito, investir num fundo desse, uma gestora top, um fundo diversificado, um fundo grande, um fundo antigo, é muito mais acertado você investir nele recebendo 5% ao ano do que investir em outro para receber 7, 8 e o risco ser muito maior, entendeu?
Então, assim, tá caro? Olhando por valuation, talvez esteja, por preço teto, talvez esteja. Mas dependendo do que você for analisar, e se você pensar mais para o futuro, você vai ver que é uma boa oportunidade. Você tem algum fundo que seja direcionado para ganhar com valorização? Não, porque fundo imobiliário não foi feito para isso. Quem faz trade, quem faz negociação com fundo, cara, é muito difícil. Ou você faz isso com muito dinheiro, tipo um fundo de fundos, ou você não faz. Senão não vai valer a pena. Você vai pagar imposto, você vai pagar muita coisa, você não tem uma liquidez muito grande. Então, o fundo imobiliário ele foi feito para renda. Então, ele é para renda, né? As pessoas compram e deixam parado. Se houvesse um índice, por exemplo, de free float, você ia ver que o free float deles é muito pequeno, né? Porque as pessoas compram para segurar, então as pessoas seguram. Então, eu não tenho nenhum porque não faz sentido, tá? A não ser que você seja um fundo de fundo e você consegue comprar muito em boas oportunidades e vender em boas oportunidades ou ir vendendo aos poucos, tá? Eu sei de pessoas que fazem isso, mas são pessoas que vivem do mercado, então estão ali o dia todo, conseguem ir vendendo aos poucos. Senão não faz sentido você fazer isso. Deixa eu ver aqui. Eu ia fazer essa live até às 8 só, né? Tava tomando café e abri, mas tem bastante perguntas. Eu vou responder aqui mais umas duas perguntas. É melhor fazer um aporte grande por mês ou pequenos aportes semanal? Então, eu acho que é melhor você fazer um grande aporte no mês. Eu sou do tipo de pessoa que quando o dinheiro cai na conta, compra, tá? Quando o dinheiro cai na conta, compra. A não ser que você compre, que você receba semanal. Quando eu fazia não, né? Hoje eu trabalho na minha empresa e a minha empresa me paga, toda semana cai dinheiro, algum dinheiro cai. E aí eu acabo comprando semanal, entendeu? Mas quando eu trabalhava e recebia um valor por mês, eu aportava no mês. Porque senão você fica muito ansioso, você fica esperando o momento certo e esse momento certo nunca chega. Então, cara, compra de uma vez e espera o próximo mês. Agora, se você recebe toda semana, caiu dinheiro, vai lá e compra. Cai dinheiro, vai lá e compra, entendeu? Acho que essa é a ideia. Bom dia, como fundos são para renda, o valuation mais correto seria no modelo Gordon? Aproximadamente. Seria mais ou menos sim. Seria mais ou menos dentro do Gordon ali. Eu uso um Gordon que eu mudei pra mim, assim, sei lá, eu sei que até bastante gente usa, mas eu fui mudando com o tempo, então eu uso. É basicamente Gordon ali. Se você pegar o Gordon e começar a usar o modelo dele ali, dar uma analisada, você vai ver que ele funciona muito bem para o mercado brasileiro, né? Usando a NTN mais longa e fazendo um fluxo de caixa baseado nisso. Eu gosto muito dessa técnica, gosto muito dessa estratégia, tá? Ações de varejo vão sofrer muito? Magalu, Grendene, Vulcabras. Cara, todo mundo vai sofrer, tá? Se eu te disser que se eu te disser que não vai sofrer, eu vou estar mentindo. Então, assim, todo mundo vai sofrer. O Brasil vai sofrer, eu tô sofrendo, você tá sofrendo. A questão é, quem tem caixa pode sobreviver, entendeu? Todas elas vão, né? A Magazine Luiza lançou um relatório, a Via Varejo lançou um relatório com lucro e tal, mas pô, deram uma camufladinha ali na contabilidade. Deu para ver lá que tem alguns dados que eles meio que jogaram para baixo do pano, né? Dizendo que era coronavírus e tal. Então, assim, cara, o que importa nesse momento é dinheiro. Quem tem dinheiro em caixa vai ficar muito tranquilo. Vai ficar muito tranquilo, não. Vai sobreviver, sabe? Tipo, lojas Renner. Vai sofrer? Putz, pra caramba. Só que tem dinheiro, entendeu? É mais fácil a loja Renner sair dessa mais forte, por quê? Porque vai ter menos concorrente do que ela fechar. Então ela pode fechar a loja? Pode, talvez deve, talvez vá acontecer. Mas é muito difícil ela falir. Né? Via Varejo, Magazine Luiza, cara, podem sofrer muito. Elas têm um custo muito alto. É nesse momento que a margem faz diferença. Elas têm, cada produto que elas vendem, elas recebem uma margem líquida de 4%. Isso é muito pouco. Né? Mesmo que a Magazine tenha caixa, o custo dela é muito alto. Quanto mais tempo ela fica fechada, cara, ela tem, sei lá, 1.000 lojas, 1.200 lojas. Né? Imagina, tudo isso parado, sem render, cada loja com 100 funcionários e, sabe, como que vai fazer? Então é muito difícil, tá? É muito difícil. Mas eu acho que presta atenção nisso. As lojas de varejo que saírem dessa sairão mais fortes. Por quê? Porque vai sair com menos concorrente. Os concorrentes pequenininhos vão morrer, entendeu?
os pequenos vão morrer. Vulcabras, não acredito que vai ter problemas, trabalha muito essas fábricas, elas têm uma força um pouco maior, né? Diferente de varejo com loja aberta. A Vulcabras, ela não tem a loja dela, Vulcabras aberta, né? Ela tem vários pontos. Magazine Luiza é muito diferente, né? A Magazine Luiza aqui da minha cidade, por exemplo, paga 35, 38 mil reais de aluguel. Uma loja em Criciúma, entendeu? Imagina os caras na loja de Franca, que é a maior loja deles. Imagina no centro de São Paulo, sabe? O custo é muito alto. Então, é isso. A régua vai passar. É exatamente isso. A régua vai passar e vai comer quem não tem poder para ficar ali, entendeu? O pessoal tá perguntando da live. Sim, gente, eu quero ver se eu faço live todo dia e eu vou postar no YouTube, tá? Então quem não assistiu vai poder assistir no YouTube depois. Eu não sei se o Instagram vai deixar eu salvar. O Instagram muda todo dia o negócio deles aqui de salvar a live. Então ontem eu já passei trabalho em salvar, às vezes, enfim, é uma bagunça, mas vai ficar salvo, tá? Foi muito legal estar aqui com vocês, foi muito legal bater esse papo. Eu comecei, era 7h30. Vou tentar fazer isso amanhã de novo. Como hoje meu filho nasce, eu não sei como as coisas serão, né? Mas vou tentar fazer isso amanhã de novo. Eu não marquei essa live ontem, dizendo, teremos live amanhã às 7h30, porque a última vez que eu marquei eu não consegui, né? Então eu realmente deixei acontecer, peguei um café, sentei aqui, liguei, tinha 5 pessoas no começo, mas o pessoal foi chegando e foi acontecendo e, pô, foi legal. Beleza? Muito obrigado, tenham todos um bom dia, um bom trabalho, quem for trabalhar, quem for ficar em casa aí, né? Quem for ficar em casa, dá um jeito, aproveita esse momento, vai ganhar dinheiro, tem muito dinheiro na mesa, falamos isso nas lives e eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou postar isso hoje no YouTube ainda, provavelmente lá à noite. Agora às 9 horas tem um vídeo sobre o ALZR, falando sobre o ALZR. A ALZR é para iniciante, né? Muita gente pergunta para mim se deve comprar o ALZR, se é um fundo que deve comprar primeiro, e eu vou responder nesse vídeo porque que eu acho que não, tá? 9 horas a gente vai ter. Então, como eu falei, eu iria testar horários. Eu gostei do horário da live uma hora dessa. O pessoal fica bem aqui, a gente consegue participar, não tem tanta gente conversando e tal. Gostei. Fechou? O Pedro mandou um beijo, ó, o Pedro mandou ontem os stories, ontem eu fui dormir feliz, cara. Muito obrigado, Tiagão. Muito obrigado pela mensagem do Pedro. Fechou? O Vinícius é você mesmo, Vinícius? É você mesmo. Vinícius do canal Tem Ativos. É isso aí. Em breve faremos uma live juntos. Falou, pessoal. Abração.